Ok, pessoal, muito obrigado por estar me acompanhando mais ainda neste próximo vídeo que eu estou fazendo agora sobre a poluição dos rios brasileiros. Isso eu vou falar agora sobre os rios que são banhados por esgoto, o nosso lixo sem tratamento. Então, os mananciais de água, assim como também os rios, lagos, riachos, represas, lençóis freáticos, são essenciais para que a humanidade possa ter uma boa qualidade de vida. Graças a eles, conseguimos água para beber e utilizar em nossas atividades diárias. Por serem fontes de água, devem ser preservados, por mais que seja um material renovável, porém é um bem escasso, que pode fortemente acabar em relação à sua utilização extremamente forte e, em certos casos, até mesmo desnecessária. Contudo, muitos destes lindos rios ficam poluídos, como eu posso colocar aqui na primeira imagem. Vejam que coisa bonita. Como a própria imagem diz, um cano de esgoto jogando água suja, totalmente poluída em um lago. Parece ser um lago, não sei de onde que é a imagem. Uma cidade ao fundo, lindo Campo Verde, um lindo rio também, banhado por esgoto. Continuando então o texto, ficam os rios e lagos ficam poluídos, causando impactos socioambientais e para todo o ecossistema do rio ou lago, afetando-os. Isso, infelizmente, acontece devido aos despejos de esgoto não tratado pelas pessoas e até mesmo pelas indústrias. A falta de investimento no saneamento básico coloca o Brasil em uma situação extremamente crítica, afetando rios, lagos, lagoas e mares, e com mais da metade do esgoto gerado pela população sem tratamento. Além do mau cheiro e da coloração cinzenta ou marrom escura das águas, a contaminação dos mananciais com esgoto causa vários problemas para a população, mas também para o meio ambiente. Como a própria imagem mostra, eu acho que não é uma coisa muito bonita de se ver, gente. Parece ser uma represa de ponte, onde tem uma ponte por cima, mas a água totalmente podre. Para o bicho, para o animal, o peixe está totalmente morto. Não tem mais o que o peixe fazer ali. Continuando. Então, quer conhecer mais sobre os problemas causados pelo despejo de esgoto sem tratamento nos rios? Então, me acompanhe, por favor. Porque o despejo de esgoto sem tratamento nos rios é um problema? Essa também é uma das perguntas. O esgoto doméstico é composto por 99% água. 1% é material sólido.
Esses rejeitos sólidos são, em sua maioria, constituídos por matéria orgânica em decomposição, originada das fezes e de atividades humanas, como, por exemplo, da comida que é liberada pela pia da cozinha, dos tanques de lavagem de roupa, das máquinas de lavar, dos chuveiros de sua casa, entre outros problemas. Quando despejado nos rios sem tratamento, ele altera a composição natural daquele ecossistema, causando danos para a fauna, para a flora aquática e também para nós, seres humanos, que vivemos ao redor do nosso próprio lixo. Confira agora as áreas mais afetadas com o despejo de esgoto sem tratamento nos rios e os problemas decorrentes disso, começando então pela saúde pública. Por informações do Instituto Trata Brasil, 35 milhões de pessoas não têm abastecimento de água potável em suas casas. Em muitos destes casos, a água é coletada e consumida diretamente dos rios, sem tratamento algum, podendo estar contaminada pelo descarte já impróprio ou incorreto do lixo e pelo esgoto sem tratamento das cidades. Imagine só o que isso causa. Essa falta de saneamento facilita a propagação de doenças, principalmente entre crianças e idosos, que apresentam uma saúde mais frágil e mais fraca. Isso ocorre porque a água dos rios, quando não passa por um correto tratamento, apresenta alta quantidade de poluentes e de agentes biológicos que podem causar doenças, incluindo bactérias, vírus e parasitas. Para se ter uma ideia, segundo o relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, quase 1,5 milhão de crianças morrem anualmente em decorrência devido à diarreia em todo o mundo. E 88% dessas mortes, quase 90% dessas mortes poderiam ser evitadas com a coleta e o tratamento de esgoto e o acesso à água tratada. Ou seja, o serviço de saneamento básico. Outras doenças que podem ser causadas pela contaminação da água por esgoto são infecções bacterianas, a febre tifoide, a cólera, a leptospirose e a hepatite A. São as doenças que mais se destacam. Além do impacto na saúde e o bem-estar das pessoas,
elas custam muito para o Sistema Único de Saúde. Segundo os dados do Trata Brasil, mostram que o custo por paciente em internações por infecções gastrointestinais é mais ou menos cerca de R$355. Isso sem calcular o impacto no dia a dia dessas pessoas, que devido a tal problema faltam aos compromissos de trabalho ou de estudo, comprometendo a produtividade e a renda. Investir no saneamento básico é investir na qualidade de vida e da população e economizar na saúde. Cada R$1 aplicado no setor significa R$4 a menos em despesas na área da saúde. Agora, o meio ambiente. Sem dúvida, a falta de saneamento básico, especialmente os mais baixos índices de tratamento de esgoto, é um dos maiores problemas ambientais atualmente, ao lado do desmatamento. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 100 milhões de brasileiros vivem sem a coleta de esgoto e convivem com os esgotos correndo a céu aberto, como a própria imagem está mostrando aqui para vocês. O que, além de contaminar o solo, é fonte de graves doenças. Ao chegar nos rios, o esgoto altera toda a composição química da água, impactando diretamente a vida aquática. Isso acontece porque o acúmulo de matéria orgânica propicia o surgimento de micro-organismos que diminuem a quantidade de oxigênio na água, comprometendo diretamente a vida aquática e a qualidade dessa água. Além disso, os nutrientes presentes no esgoto, com destaque para o nitrogênio e para o fósforo, podem provocar a eutrofização, que é um processo de proliferação de algas que se acumulam na superfície dos rios. Dessa forma, a luz solar não consegue penetrar para o interior da água. E assim as plantas presentes no rio não conseguem realizar a fotossíntese, diminuindo a concentração de oxigênio. Assim, os animais acabam morrendo, como a própria imagem está mostrando aqui. São vários peixes mortos, uma coisa não muito bonita de se ver. Os animais, então, acabam morrendo e a quantidade de micro-organismos aumenta, alterando todo o ecossistema aquático. Outras substâncias altamente poluentes e perigosas para a saúde da população são os metais pesados, como mercúrio, chumbo e o cobre, e os organoclorados,
que são encontrados em pesticidas, ou seja, em agrotóxicos. Esses elementos, assim como derivados do plástico, como o composto bisfenol A, acumulam-se nos animais que, assim, quando consumidos, podem causar problemas no sistema nervoso e imunológico de nós, seres humanos. Ou seja, estamos comendo nosso próprio lixo. Agora também com a economia. O tratamento de esgoto é um importante parâmetro de desenvolvimento de uma nação. Além dos impactos descritos acima, que eu acabei de citar, o serviço pode influenciar no progresso escolar das crianças e adolescentes, na produtividade, no trabalho, na renda familiar e nos índices de emprego. A expansão do sistema de coleta e tratamento de esgoto, além de trazer benefícios diretos para a população, também estimula o setor da construção civil, através da geração de emprego e renda. Estima-se que as obras de saneamento básico realizados dentre 2004 e 2016 no Brasil foram responsáveis por cerca de 69 mil empregos diretos. Além disso, nesse mesmo período, calculou-se que cada R$1 investido em obras de saneamento básico foi gerada uma renda de um pouco mais de R$1,20 na economia, mostrando que os benefícios são sentidos por toda a cadeia produtiva, em setores como indústrias de materiais de construção, fornecedores de equipamentos e tecnologias, entre outros, segundo estudo publicado pelo Trata Brasil. Isso significa que a universalização dos serviços de água e esgoto pode proporcionar ganhos econômicos e sociais de até R$1,125 bilhões em apenas 20 anos. Isso é muito superior ao custo para levar saneamento para todos, estimado em 443 milhões e meio de reais. Agora, com a sociedade, além dos aspectos abordados, a ausência de coleta e tratamento de esgoto causam diversos impactos sociais, como um todo. O despejo de esgoto sem tratamento nos rios causa a poluição dos recursos hídricos, que em sua maioria são os disponíveis para o consumo humano ou para a irrigação das lavouras. Desse modo, há uma redução significativa da água potável disponível para a população. Como vimos já nos impactos da economia, o excesso dos serviços de saneamento é determinante no desempenho escolar
dos estudantes e interfere negativamente no ingresso dos jovens no mercado de trabalho. Assim, essa realidade afeta o nível de renda dessas pessoas e traz efeitos na mobilidade social e acentuam a desigualdade. Cabe ressaltar ainda que o problema em questão atinge principalmente as classes mais baixas. Em geral, as áreas periféricas são as que sofrem com a alta de acesso a serviços básicos de infraestrutura e também aqueles domicílios construídos em áreas irregulares. Nesse caso, o atendimento pelas empresas prestadoras de serviço público fica muitas vezes até impossibilitado. De modo geral, a falta do serviço de saneamento básico priva as pessoas de uma vida digna, com pleno acesso à educação e ao trabalho, ao exercício de seus direitos e deveres, a obtenção de bens materiais básicos para a manutenção da vida e higiene adequada. Logo, o acesso ao serviço de saneamento básico, especialmente o abastecimento de água potável e o esgoto sanitário, não influencia somente a saúde pública, mas em quase todas as dimensões da vida das pessoas e do desenvolvimento humano de uma comunidade. Afinal, o conceito de saúde engloba diversos fatores e a população afetada tem o bem-estar físico, mental e social comprometido. Isso demonstra a necessidade de desenvolver soluções eficazes para o enfrentamento do problema. Em virtude disso, é importante determinar medidas para a proteção da população e também dos ecossistemas, avançando até a recuperação e despoluição dos rios. Então, como que seria um cenário ideal? O cenário ideal é a universalização do saneamento básico para toda a população. Isso inclui a disponibilização por parte dos municípios de um sistema de coleta e afastamento de esgoto para todos os usuários e estações de tratamento capazes de receber o esgoto coletado, trazendo-o de forma eficiente de acordo com os padrões exigidos pela legislação. Se você mora em um local em que não há coleta de esgoto, é possível adotar algumas soluções individuais de tratamento, como fossas sépticas e sumidouros. Apesar de serem soluções paliativas, pois o tratamento não é completo, como em uma estação de tratamento de esgoto. Mas elas evitam que o esgoto seja lançado diretamente nos rios. Além disso, é preciso acompanhar o tratamento dos representantes da população e conhecer o plano de saneamento da sociedade. Investimento na área
são mais do que necessários e os recursos para investir no setor podem ser municipais, federais ou privados, por meio de parcerias ou concessões. No caso de haver um sistema de esgotamento sanitário à disposição, você pode colocar para sua plena funcionalidade, evitando descartes irregulares de lixo nas redes de esgoto, tais como objetos sólidos e gordura, como óleo de cozinha, que pode assim entupir a tubulação. O despejo irregular de esgoto pode trazer problemas para os rios e as cidades e afetar diretamente a sua qualidade de vida. Lembre-se que você pode contribuir fortemente para a melhoria dos sistemas de saneamento básico, a sua saúde e da sua família, assim como a preservação do meio ambiente em que vivemos, podem ser impactados por pequenas ações. Façam a sua parte, contribuindo para a redução dos impactos ambientais de esgoto. Então, pessoal, vamos mostrar agora como que funciona, como que está a tabela de classificação do esgoto no Brasil. Eu tenho aqui a tabela. Peguei os dados do site Trata Brasil e consegui montar aqui a tabela divididas por região brasileira, norte, sul, sudeste, sul e centro-oeste, e também, de modo geral, pelo Brasil geral, de modo geral no Brasil inteiro. Então, começando pela região norte, a rede de água tratada da região norte é apenas 60%. Os outros 40% é água coletada de rios sem tratamento. Tem também a perda de água na rede de água potável. Na região norte, 51,2% de água é perdida pelos encanamentos. Mas como assim perdida? Ou seja, os encanamentos já são encanamentos velhos, as ligações de cano com cano estão estragadas, então a água potável dentro desses encanamentos é perdida para o ambiente. 51,2% na região norte. A rede de coleta de esgoto no norte do Brasil é apenas 14%. Façam as contas. O restante é tudo jogado no ambiente. O esgoto tratado no norte do Brasil é 20,6%, ou seja, 80% de esgoto é jogado nos rios, no norte do Brasil. Agora, na região nordeste brasileira, a rede de água potável é de 74,7%, quase 75%, de rede de água tratada. A perda de água por encanamentos ruins é de 46,2% na região nordeste. A rede de coleta de esgoto é apenas 30%. E o esgoto tratado é apenas 35,5%, ou seja, o restante
é jogado nos rios. Agora na região sudeste, a região mais desenvolvida do Brasil, uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, 91,5% é de rede tratada, de água potável. Perda de água tratada é 38%, quase 40% de água é tudo perdido para o ambiente. Na região sudeste, a rede de esgoto é um total de 81,7% de rede de esgoto. E o esgoto tratado é apenas 58,6%. Ou seja, 44% de lixo é jogado para o ambiente. Isso na área, uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, gente. Na região sudeste. Agora na região sul. Também quase empata o número aqui entre o sudeste e sul, mas 91% de rede tratada, de água potável. 36,9%, quase 37%, né, na região sul é perda de água tratada. 37% tudo de água perdida, de água potável. A rede de esgoto é apenas 48,4%. E o esgoto tratado é apenas 46,7%. O restante é tudo jogado nos rios, tudo aqui na região sul. E agora na última região, a região centro-oeste, tem uma rede de água tratada, de água potável de 90%. 36,2% é água perdida, 62% de rede de esgoto e 60,5% é esgoto tratado. O restante é jogado nos rios, no ambiente. Agora, de modo geral, aqui no Brasil, generalizando para o Brasil inteiro, a rede de água tratada do Brasil inteiro é 84,2%. A perda de água tratada é 40,3% de água potável totalmente perdida para o ambiente. O esgoto brasileiro, a rede de coleta de esgoto é 55,8%. E o esgoto tratado é de apenas 51,2%. Ou seja, metade do país tem o esgoto tratado e a outra metade joga tudo no ambiente, nos rios, lagos e lagoas. Então, quando você for viajar para um local mais isolado, tome cuidado. Pesquise para ver se ali não tem um pouquinho de esgoto, né? Eu não ia querer nadar num local onde tem fezes humanas. Lixo, plástico, boiando, moscas, não seria divertido, né, gente? Em relação ao número de água perdida, no Brasil, de modo geral, 40,3%. Isso equivale a 7.500 piscinas olímpicas de água potável perdidas dia após dia. A quantidade também de água desperdiçada seria suficiente para abastecer 30% da população brasileira por um ano inteiro, segundo o censo de 2019.
Um ano inteiro, 30% de água totalmente perdida. 14,3% entre crianças e adolescentes não têm acesso à água tratada. 6,8% também entre crianças e adolescentes não tem um sistema de água tratada dentro de suas casas. Eu acho que elas nem sabem o que é uma torneira, né? Das 100 maiores cidades do país, apenas 29 municípios têm 100% de água tratada. 3,1% entre crianças e adolescentes não tem nem banheiro em casa. Não deve nem saber o que é um vaso sanitário. Das 100 maiores cidades do país, apenas 34 municípios atendem a população com 90% de uma rede de esgoto. 34 municípios. E das 100 maiores cidades do país, apenas 18 municípios tratam mais de 80% do seu esgoto. Só 18 municípios. O restante, meu Deus, né? Não quero nem ter ideia. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. São informações bem importantes. Fiquem com Deus. Beijos e abraços. Deixem o seu ok. E fui!